abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus segundo Marcos. Abra a palavra de Deus. O Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 1, e faremos a leitura dos versículos 40 até o 45. Senhor Deus, consegue cortar esse barulho alto, por enquanto, pelo menos, por gentileza? Aí, amém, assim é melhor. Todos encontraram? Convido você a ficar em pé neste momento, enquanto vamos ler a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 1, dos versículos 40 até o 45, a palavra de Deus diz assim: ouça com fé. Um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos: se o Senhor quiser, pode me purificar. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero sim, fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o mandou embora e lhe disse: olhe, não conte nada a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça, pela sua purificação, o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso, permanecia fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham ao encontro dele. Esta é a palavra do Senhor. Feche seus olhos. Pai Santo, nós te damos graças pela tua palavra. E a nossa oração é que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos encoraje, que principalmente cada irmão e cada irmã ouça o Evangelho de Cristo Jesus. Que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Por Cristo Jesus nós oramos. Amém e amém. Você pode se sentar. Queridos, há um poema escrito por Manuel Bandeira em 1947. Talvez você que estudou na escola já deve ter visto, ouvido esse poema, que diz o seguinte, o poema de Manuel Bandeira: vi um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. O que esse poema de Manuel Bandeira retrata é a miséria humana. A realidade de que o nosso mundo está cercado por miséria. A realidade do pecado está por todos os lados. E esse autor, esse escritor, ele escreve retratando lá na década de 40 a dura vida que muitas pessoas viviam diante da miséria, diante da falta do mínimo para se viver. E quando nós olhamos no nosso breve catecismo, uma das perguntas diz o seguinte: qual foi o estado que a queda reduziu o gênero humano? E a resposta do breve catecismo é que a queda reduziu o gênero humano a um estado de pecado e miséria. É por causa do pecado, é por causa da nossa separação de Deus, que a morte, a miséria, a corrupção, a morte vivem no nosso mundo. Essa é a realidade que nós nos defrontamos. Essa é a realidade que nós vivenciamos. E essa é a realidade que o texto sagrado apresenta. Aquele homem vivia como um bicho. Em alguns documentos antigos dos judeus, os leprosos eram vistos como mortos-vivos, como zumbis, solitários, longe da família, abandonados por conta da sua impureza. É essa miséria humana, difícil, que o texto apresenta,
falando sobre esse leproso que não podia mais viver a sua vida normal. Mas, queridos, quando nós olhamos para esse texto, o que nos espanta ainda mais é que esse rei que veio até nós, veio exatamente para os miseráveis. É exatamente aqueles que não tinham a quem recorrer, eram aqueles que estavam longe do centro de Jerusalém. É esse que é tocado pelo rei Jesus. E quando nós olhamos nesse texto, Jesus é um rei que toca, movido por compaixão, cumprindo a lei e tomando o lugar dos homens. Nessa noite, queridos, o resumo do sermão, para você não esquecer, quando você levantar de madrugada, o que você não pode esquecer dessa noite, é o seguinte: que Jesus é o rei que toca, sentindo compaixão, cumprindo a lei e tomando o nosso lugar. Jesus é o rei que vem e nos toca, sentindo no seu corpo a compaixão pela miséria humana, cumprindo a lei e nos levando a lembrar que a lei de Deus existe para gerar vida e nos levar para Jesus. E por último, tomando o nosso lugar. Olha no texto aí, eu peço que você fique com a Bíblia aberta. Entre os versos 40 até o 42, a gente vê a primeira verdade: um rei cheio de compaixão, irado. O texto diz que um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos: se o Senhor quiser, pode me purificar. Vejam, queridos, que Marcos descreve a humildade, até mesmo o desespero daquele leproso. Ao colocar-se de joelhos diante do rei, nós vemos que aquele homem estava movido tanto pelo desespero, como também movido pela adoração ali presente. Com certeza, aquele homem havia ouvido que o Jesus, o Messias, estava passando por ali. E aquele homem que vivia longe, fora das cidades. E a gente precisa lembrar que a lepra não é só lepra como a gente conhece hoje, mas qualquer doença de pele envolvia medo, superstição. As pessoas não chegavam perto dessas pessoas porque elas eram consideradas impuras. Mas o que Marcos apresenta aqui é que esse homem, movido pelo desespero, mas também movido pela fé, chega até Jesus. No Antigo Testamento, quando a gente pensa sobre a lepra era vista muitas vezes como punição divina e somente Deus poderia curá-la. Pense, por exemplo, naquela famosa história do comandante do exército do rei da Síria, Naamã, que foi acometido pela lepra, mas que ouviu através de uma menina que estava ali exilada, que o Deus de Israel poderia curá-lo. E o fim da história é o quê? Um comandante pagão declarando: agora sei que não há Deus em outro lugar, senão em Israel. Os leprosos, queridos, eles eram vistos como vítimas dessa doença, que lhes roubava a saúde, lhes roubava o nome, a ocupação, os hábitos, a família, o convívio social. E aquele homem enfrenta todos esses obstáculos, ele se aproxima de Jesus e ele suplica de joelhos: se o Senhor quiser, pode purificar-me. Em Lucas, quando você vê essa mesma passagem, Lucas vai dizer que esse homem estava coberto de lepra. Ou seja, talvez ele já estava há tempo nesse estado deplorável. Mas esse leproso, ele arrisca tudo, ele quebra a lei, ele quebra os costumes, na possibilidade de ser tocado por Jesus. E quando ele se aproxima de Jesus, ele não faz uma exigência, ele faz um pedido: se o Senhor quiser, pode. Ele não chega exigindo, ele não seja decretando, ele não chega dizendo que Jesus tinha que fazer alguma coisa. Ele diz: olha, se o Senhor quiser, eu já ouvi que o Senhor está curando, que o Senhor está atuando, se o Senhor quiser, pode purificar-me. Ele não questiona o poder de Jesus, mas ele se submete ao senhorio, ao poder de Jesus Cristo. E qual é a reação de Jesus? Olha aí no texto, o texto diz que Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão e tocou nele e disse: eu quero sim, fique limpo. E quando nós olhamos no Evangelho de Marcos, por várias vezes vemos Marcos falando da compaixão de Jesus, Jesus sentindo a dor do mundo, e é assim que Deus resolve o problema do mal.
Não é filosofando, não é ficando num céu sideral longe de nós, é entrando na nossa realidade. Jesus, ele sentiu a dor daquele homem. Ele se compadeceu. A ideia aqui é das entranhas. Jesus realmente foi tocado. E por várias vezes no Evangelho, nós vemos, por exemplo, Jesus saindo do barco, vendo a grande multidão. Ele teve compaixão deles, diz o texto, porque eram como ovelhas sem pastor. Pense em Jesus chorando diante da morte do seu amigo Lázaro. Pense em Jesus chorando sobre Jerusalém, lamentando Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Quantas vezes eu quis acolher vocês debaixo das minhas asas, assim como a galinha faz com seus filhinhos, mas vocês não o quiseram. Nós vemos Jesus cheio de compaixão. E os milagres de Jesus que nós vemos no Evangelho, os exorcismos de Jesus, o seu encontro com pecadores marginalizados, eram evidências da sua compaixão. Eu fico imaginando a cena, imagina isso. Uma multidão ao redor de Jesus, esse leproso começa a chegar, as pessoas com certeza começam a olhar com cara feia, começam a se espantar, começam a se afastar, e aquele homem chega até Jesus. Jesus não apenas fala com aquele homem, mas Jesus faz um absurdo. Jesus toca aquele homem, que era pecado, que era impureza, era proibido pela lei de Moisés tocar em alguém impuro. Mas é isso exatamente que Jesus está fazendo aqui, é isso que acontece na encarnação do Verbo. Deus não fica longe de nós, Deus não fica imaginando como é ser humano. Deus, ele vem em Jesus, ele sente na sua pele o que o pecado causou. E Jesus, queridos irmãos e irmãs, ele sente a dor e o sofrimento daquele homem. Jesus toca naquele homem, mas Jesus não se torna impuro, porque Jesus Cristo era o próprio Deus que veio nos salvar. Olha o texto. Sem nenhum ritual, sem nenhuma... Jesus apenas toca naquele homem. O texto diz que na mesma hora a lepra desapareceu e ele ficou limpo. O que nos deixa, queridos, também tocados hoje é essa compaixão, e eu coloquei aqui irada de Jesus. Porque apesar das nossas Bíblias traduzirem como compaixão, a verdadeira compaixão não é apenas um sentimento, ai, tadinho dele, pobrezinho dele. A verdadeira compaixão é irada, o amor de Deus é furioso. Jesus não despede aquele homem e diz, não, vai ficar tudo bem. Jesus, ele toca naquele homem, Jesus, ele abraça o sofrimento daquele homem, ele sente a dor daquele homem. E isso é verdadeira compaixão, e isso é verdadeiro amor, é sentir a dor, é abraçar a dor do outro. Jesus está indignado. E como colocam alguns estudiosos, Jesus está indignado diante do poder do pecado e da morte neste mundo. Por exemplo, quando a gente vê lá a passagem de Jesus na morte de Lázaro, o termo ali é que Jesus ficou irado diante da morte, quando vê as pessoas chorando e lamentando. Por quê? Porque Jesus bem sabia que tudo aquilo era fruto da nossa desobediência e do pecado que trouxe a morte sobre o nosso mundo. E aqui nós vemos as boas novas do Evangelho, aqui nós vemos as novas de grande alegria. Deus, o termo aí que está na sua Bíblia, Jesus estendeu a mão, o termo aí, ele se esticou a tal ponto que ele tocou naquele homem. Da mesma forma, Deus se esticou de tal maneira que deu o seu Filho por nós. É esse rei que nos toca. É esse rei que te toca. É esse rei que mais para frente, como a gente vai ver na semana que vem, diz, os teus pecados estão perdoados. É esse rei que nós vemos aqui cheio de compaixão irada. Mas olha aí no texto, queridos, e veja uma segunda verdade comigo. Esse rei cheio de compaixão irada quer tocar não somente nas pessoas, mas também nas estruturas que marginalizam e que não são cheias de compaixão. Olha o texto, verso 43. E advertindo-o severamente, logo despediu e lhe disse, olhe, não conte nada a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. A segunda verdade que nós vemos nesse texto é que Jesus Cristo, irmãos e irmãs, ele cumpre a lei. Jesus, o texto aí é de maneira severa. Jesus realmente falou para aquele homem, olha, não fale nada para ninguém. Ele manda o leproso embora. O termo aqui é até meio forte, parece que Jesus até foi
parece que meio mal educado com aquele homem. Jesus manda ele embora, Jesus manda que ele vá se apresentar ao sacerdote e oferecer o sacrifício para servir de testemunho ao povo. E Jesus havia alertado, olha, não conte para ninguém, mas vá, porque o único que poderia inserir novamente aquele leproso na sociedade era o sacerdote. Depois da sua purificação, a gente vê isso lá em Levítico 14. O leproso deveria se apresentar ao sacerdote, ele ia ver, de fato, você está curado. Ele ia fazer um ritual de purificação que envolvia sacrifício, que havia a ideia de lavar o seu corpo e lavar a roupa, e assim ele seria inserido novamente na sociedade. E o que Jesus está fazendo aqui é tocando, não só na pessoa, mas tocando nas estruturas da lei. Porque quando a gente pensa na lepra, a ideia da lepra são várias doenças de pele. E os leprosos deveriam ficar gritando na rua quando alguém se aproximasse: impuro, impuro, para ninguém chegar perto. O que Jesus está fazendo aqui, enviando aquele homem até o sacerdote, é declarando que o que a lei não podia fazer, o Messias poderia. Esse rei que vem e nos toca, exatamente cumpre a lei no seu próprio corpo. Jesus, ele não quebra a lei. Às vezes a gente tem essa ideia, né? Quando Jesus fala assim, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo. Não é assim? O que Jesus está fazendo não é quebrando a lei de Deus, porque a lei de Deus é boa. O que Jesus estava fazendo era confrontando a tradição dos homens, que não gerava vida, que não gerava liberdade, que não gerava salvação. Lembra do sábado, no último sermão? O sábado que deveria ser um lembrete da libertação e da ação de Deus no mundo. Eles só podiam levar os doentes depois que o sábado acabasse. O que Jesus está fazendo aqui, queridos irmãos e irmãs, é nos lembrar que a lei de Deus é boa, que a lei de Deus existe para o nosso bem. Inclusive as leis lá em Levítico tinham como objetivo proteger a sociedade. Mas o que a lei não pode fazer, Jesus faz. O que a lei não poderia fazer, o próprio Jesus, o Messias, o Senhor, estava ali e poderia fazer. Jesus despede aquele homem, manda que ele não falasse, porque a gente já viu também outras vezes, o que Jesus queria era manter o segredo messiânico. Jesus sabia que ainda não havia chegado a hora. Jesus sabia que quando ele entrasse no templo em Jerusalém, não era para sentar no templo, mas Jesus se sentaria sobre a cruz. E o que Jesus está fazendo ali é confrontando a estrutura religiosa da época, que haviam se submetido aos reinos deste mundo. Jesus, ele cumpre a lei, vindo como servo. Jesus, ele cumpre a lei, cumprindo a vontade de Deus. É o próprio Deus que se coloca no lugar da dor e do horror. É o próprio Deus que abraça a morte e a doença em nosso lugar, para assim estabelecer o seu reino neste mundo. Jesus, ele cumpre a lei. Não é isso que João diz? A lei veio por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ao mandar aquele homem para o sacerdote, Jesus ia deixar aquele sacerdote com uma pulga atrás da orelha. Assim como deixou quando os magos anunciaram a Herodes que o Messias estava chegando. Herodes e os sacerdotes ficaram malucos. Como assim o Messias está chegando? Jesus, queridos irmãos e irmãs, como nós vemos no Evangelho, ele vem e muda todas as coisas. Mas Jesus cumpre a lei, porque Jesus queria que o sacerdote olhasse aquilo e aquilo servisse de testemunho para todo o povo. O que Jesus queria era lembrar o sacerdote e lembrar todos naquele momento, para testemunho do povo, que Jesus estava ali para finalmente, não só cumprir a lei, mas para concretizar a promessa que Deus libertaria o seu povo. Amém? Mas olha aí no texto, no versículo 45, a última verdade. Queridos, esse rei que nos toca com compaixão irada, cumprindo a lei, agora toma o nosso lugar. É isso que nós vemos no versículo 45, olha o que o texto diz. Mas tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar na notícia a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso, permanecia fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham ao encontro dele. Jesus havia advertido aquele homem que ele não deveria sair contando o milagre.
Mas ele não consegue, ele sai dali e começa a dizer muitas coisas. Ele começa a proclamar que ele havia sido purificado, que o Messias estava na Galileia, que o Salvador estava por ali fazendo coisas extraordinárias. Jesus havia severamente dito para ele: olha, fique quieto, apenas se apresente ao sacerdote. A gente não sabe se ele se apresentou ao sacerdote. O texto não dá muita clareza sobre isso. Mas parece que não, ao invés de ele ir até o sacerdote, fazer todo o ritual para anunciar que o Messias estava chegando, ele sai espalhando, ele sai falando que ele havia sido purificado. Ele desobedece a Jesus. Aquele homem, mas imagina, né? Eu acho que até para nós seria difícil. Imagina, né, depois de tempos você isolado, depois de tempo você sendo visto com maus olhos, dependendo da caridade dos outros, das esmolas dos outros, agora ele está cheio de alegria. Ele começa a proclamar, ele começa a divulgar a notícia. E aqui, para a gente entender isso, quando eu fui dar uma estudadinha, muitos estudiosos discutem essa ação do leproso. Muitos comentaristas, a maioria dos comentaristas bíblicos, vão dizer que ele desobedece às palavras de Jesus. Um ou outro vai dizer que não, que o que o Marcos está falando aqui é que é impossível, assim como os discípulos lá em Atos dizem: olha, como que vamos deixar de falar, de compartilhar, de anunciar o que temos visto? E alguns poucos comentaristas dizem que o que ele fez aqui, na verdade, era adorar a Deus, era contribuir para que o evangelho chegasse a mais pessoas. Mas o que a gente vê aí no texto? O fato é que Jesus ficou prejudicado por causa do anúncio daquele homem. Ele desobedeceu a Jesus. Jesus curou aquele homem, queridos irmãos e irmãs, mesmo sabendo que ele desobedeceria. Jesus toca naquele homem, mesmo sabendo que um pouco depois ele estaria desobedecendo a Jesus. E o que isso é? Isso só enaltece ainda mais a graça maravilhosa de Deus. Isso só enaltece ainda mais o Deus que toma o nosso lugar. Apesar da nossa desobediência, apesar do nosso vacilo, apesar de continuamente desobedecermos a ordem clara de Jesus, o que Deus faz? Ele não nos rejeita, Ele não nos abandona, Ele não desiste de nós, mas nos oferece a sua misericórdia e o seu perdão. Porque Jesus sabia que pouco depois aquele homem desobedeceria. Mas o que Jesus faz? Jesus toca aquele homem, porque na verdade isso é o Evangelho. Porque olha como o texto trabalha, olha aí no texto, queridos irmãos e irmãs. Olha só como Marcos deixa isso claro para nós. Jesus toma o lugar daquele homem, não apenas leproso, não apenas o problema dele estava na sua pele, mas ele era pecador e desobediente. E olha como termina essa história. Marcos começa a história dizendo que o leproso está fora e Jesus está dentro. E agora Marcos termina a história dizendo que Jesus está fora e o leproso dentro. O que Marcos está aqui falando para nós e para os seus ouvintes é que Jesus ele troca de lugar com aquele leproso. Que o problema do leproso não era apenas o problema na sua pele, o problema do leproso é o mesmo problema que nós temos, o pecado que nos afasta de Deus. E Marcos nos lembra da profecia de Isaías, quando o profeta havia dito: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Agora é Jesus que está em lugares isolados. Agora é Jesus que está no deserto, porque Jesus toma o lugar daquele leproso, assim como o profeta havia dito, que Jesus tomaria os nossos pecados, e ele carregaria no seu corpo as nossas culpas, para que por meio da sua obra na cruz, eu e você fôssemos sarados, não só das doenças físicas, mas da doença do nosso coração, o pecado que nos afasta de Deus. Deus, ele toma o meu lugar e o seu lugar, e isso é o Evangelho. E isso tem que ficar claro para nós. Jesus não veio como um mestre, como outros mestres, para nos ensinar o caminho. Ele mesmo disse, diferente de todos os outros mestres religiosos: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Diferente dos outros líderes e religiões que os caras estão lá, né, meditando, sentadinho. O nosso Deus está de braços abertos, morto na cruz, para nossa salvação e para nos lembrar que Jesus foi humilhado, para que eu e você pudéssemos agora viver uma vida debaixo da graça de Deus. Que Jesus se fez maldito no lugar daquele leproso e no nosso lugar, para que agora nós fôssemos bem-aventurados no Senhor. Jesus experimentou a miséria da vida, a ira de Deus, a maldição na morte e na cruz, para que agora eu e você pudéssemos viver uma nova vida, baseada no evangelho da graça de Deus e não daquilo que fazemos e podemos fazer, e isso é maravilhoso. Quando eu imagino que os meus pecados, as minhas falhas foram colocados na cruz do Calvário, isso me impulsiona a viver para a glória de Deus, porque é o amor de Deus que nos constrange. E é isso que acontece aqui. Jesus, ele toma o lugar daquele leproso, porque Jesus bem sabia que cada um desses pequenos atos que nós estamos vendo no Evangelho culminaria na cruz, com ele declarando: está feito. Está feito. Eu dei a minha vida por vocês, eu tomei o lugar de vocês, para que vocês não pudessem viver a maldição, mas a bênção de Deus. Amém? Queridos, eu quero terminar com uma história por trás de uma obra de arte pintada no século XVI. Deixa eu ver se... Essa história por trás desse quadro Crucificação, e é um quadro forte mesmo, se você chegar bem de perto, vou até pedir para apagar a luz lá, talvez fique melhor para enxergar. Foi pintado por um artista no século XVI, e na pintura nós vemos Cristo no centro, crucificado em agonia, os pregos perfurando as suas mãos e pés, os seus dedos apontando para o céu escurecido, e o seu corpo, quando você chega bem perto, o artista desenhou de tal forma que parece que o corpo de Jesus está se desfazendo em pedaços. Ali embaixo nós vemos João confortando a angustiada Maria, a mãe de Jesus, que foi transpassada também pela morte do seu filho. Aos pés de Jesus nós vemos Maria Madalena, que havia sido perdoada, implorando ao Senhor. E vemos também João Batista apontando com a cruz, com a escritura aberta, declarando: este é o Cordeiro de Deus. Mas por que o autor, quando retratou o corpo de Jesus se desfazendo em pedaços, por que ele pintou o corpo de Jesus assim? Porque esse quadro, que é um quadro gigante, enorme, muito grande, ele foi pintado, queridos irmãos e irmãs, para ser colocado em um leprosário, um lugar onde os leprosos ficavam. E esse pintor, no século XVI, ele pinta Jesus, o Jesus crucificado, se desfazendo em pedaços, para que quando aqueles leprosos que estavam ali se identificassem com o rei que tomou o lugar deles. Quando aqueles leprosos olhassem para Jesus se desfazendo na cruz, eles seriam lembrados que Deus não estava longe deles, que Deus não fica no céu dizendo vai ficar tudo bem, mas que esse Deus se desfez como eles estavam se desfazendo por amor a eles, tocando neles e entregando a sua vida por amor deles e por amor de nós. Esse é o Rei que nos toca, que se desfaz por amor de nós, que entrega a sua vida por amor de nós, que entregou tudo o que tinha, e nós vemos Deus fazendo isso tão somente por amor a cada um de nós. Amém? Creia nesse Evangelho, creia nesse Deus que tomou o seu lugar. E eu termino com 4 aplicações. Vou tentar ver se isso aqui funciona, senão eu vou sempre ficar... Eu acho que... Aí. A primeira aplicação, queridos, que a gente olha nesse texto: você tem acesso a Jesus. A primeira coisa que nós podemos ver aí é que aquele homem se aproxima de Jesus em adoração, movido pelo sofrimento e pela fé, e da mesma maneira, eu e você temos livre acesso a Deus. Deus em Cristo se fez acessível. Eu e você temos livre acesso a Deus. E eu coloquei ali um texto de Hebreus, quando ele nos lembra dessa verdade. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne.
e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza da fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Deus é acessível. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Lá onde você está, na noite escura da alma, na sua cama quentinha, ou no banheiro, ou na rua, aonde você estiver, você tem livre acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. Uma segunda aplicação, queridos, ame na prática. Jesus nos ensina que amor é uma decisão. Jesus, ele se estica para tocar aquele homem, e nós somos chamados a esticar-nos para servir e amar as pessoas à nossa volta. Quando a gente pensa em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Amor é sempre doação. Amor não é apenas uma coisa que a gente fala, amor é uma coisa que a gente faz, e Deus faz isso. Deus não ficou dizendo eu amo vocês, Deus deu uma prova concreta. E a gente é lembrado então de 1 João 3,16, quando diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, por causa do Evangelho, por causa do amor de Deus, agora eu devo dar a minha vida pelos irmãos. Como temos nos esticado para servir as nossas famílias? Como temos nos esticado, queridos irmãos e irmãs, para servir os nossos filhos, as nossas esposas, os nossos amigos, os nossos colegas? Eu coloquei aqui para você, eu acho que não está, mas está aqui. Talvez essa semana eu vou colocar bem prática. Ao invés de você mexer no celular o dia inteiro, você pode se esticar para lavar a louça, tirar o lixo, brincar com as crianças. No domingo lá em casa sou eu que lavo a louça, né? Hoje eu estava falando, a mulherada tudo no sofá, e eu lavando louça, tirando lixo. Isso é amor, queridos. Não me vem com o evangelho que fica apenas na palavra. Ame na prática, ajude em casa, tire o lixo, lave a louça, brinque com as crianças. Outra coisa, ao invés de dormir demais, que tal fazer uma caminhada e chamar algum irmão na igreja que está precisando fazer uma caminhada? E eu me incluo nisso. Não é? Em vez de ficar dormindo até tarde, mande uma oração, um texto bíblico para alguém. Isso faz toda a diferença. Quando você manda, olha, orei por você, lembrei de orar por você. Ao invés de maratonar todas as séries e novelas, chame alguém para um café, chame alguém para conversar, pergunte se está tudo bem. E eu coloquei ali para vocês uma citação do pastor John Stott, quando ele diz: o amor é sempre uma busca pelo verdadeiro bem-estar dos outros, seja qual for o custo pessoal. No casamento vocês precisam viver isso. Na criação dos filhos a gente precisa viver isso. Menos eu e mais os outros. Isso é o reino de Deus. Amém? Ame na prática, queridos. De forma concreta. Chame um amigo para cortar o cabelo junto. Não é? Faça essas coisas. Uma terceira aplicação. Obedeça a Jesus. Às vezes a gente é crente, a gente fica viajando na maionese achando que Deus não deixou claras coisas para nós. Ele deixou. A palavra de Deus é clara em algumas coisas, Jesus ordena para nós. Para aquele homem era fique quieto. Para nós, eu coloquei uma citação de Colossenses, quando Paulo diz assim: portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que os criou. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe também uns aos outros. Acima de tudo, porém,
esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Obedeça a palavra de Deus. É claro. É claro o que a palavra de Deus espera de nós. A gente já falou isso sobre obediência simples aqui. Se a palavra de Deus diz não ande ansioso e você anda ansioso, hoje tem fatores químicos, a gente não vai negar isso. Mas muitas vezes é falta de fé e incredulidade no Deus que cuida da gente. Quando a gente anda irritado por tudo, isso é falta de fé no Deus que cuida das nossas vidas. Quando a gente reclama demais, murmura demais, mente demais, a gente é chamado a obedecer a palavra de Deus. E por último, queridos, lembre-se do Evangelho e creia nesse Evangelho. O Evangelho é Deus tomando o nosso lugar em Cristo. Eu coloquei ali a letra de um hino antigo, dá até para a gente tentar cantar aqui, quem sabe para frente. Um hino chamado A Velha História, que diz assim: contai-me a velha história do grande Salvador, de Cristo e sua glória, de Cristo e seu amor, com calma e com paciência, pois quero penetrar a altura do mistério que Deus nos pôde amar. Contai-me a velha história de Cristo e seu amor. Falai-me com doçura do amante redentor. Falai com sentimento, pois sou um pecador, querendo consolar-me em tempos de aflição. Sempre essa velha história dizei do coração. Que você ouça em cada domingo, em tudo que nós fizermos aqui na igreja, a velha história que nos fala que Deus tomou o nosso lugar, morreu na cruz, e agora a gente pode ser um sinal visível desse amor na sociedade. Amém? Feche os olhos. Pai Santo, nós te louvamos pelo teu grande amor, te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua compaixão. E eu preciso, Senhor, eu preciso do teu toque no meu coração. Eu preciso me arrepender da minha falta de fé, da minha incredulidade. Eu preciso me arrepender dos meus pecados. Eu preciso me arrepender da minha desobediência, da minha ansiedade. Tem misericórdia, Senhor, e toca-nos nessa noite. E nós te louvamos, porque podemos nos aproximar de Ti, sabendo que o Senhor, que é um homem, um ser humano como nós, o Senhor sabe o que é sofrer, o Senhor se compadece de nós. E a nossa oração, Deus, é que o Senhor toque no fundo do nosso coração, que o Senhor nos lembre agora tudo o que precisamos deixar para trás. Que a gente se lembre da Tua dura lei que nos condena, da Tua dura lei que diz que somos pecadores, que somos desobedientes, que estamos mortos nos nossos delitos e pecados. E que por causa da Tua lei, que nos diz a nossa realidade, que não há um justo, nenhum sequer, que todos se desviaram, como nós lemos no Salmo no início, que cada irmão e cada irmã corra para Jesus Cristo e encontre em Jesus Cristo a boa nova que nos diz que o Senhor tomou o nosso lugar e agora a gente pode viver uma nova vida debaixo da Tua graça, do Teu poder. Toca-nos, Senhor, nessa noite. Toca as nossas famílias, toca cada relacionamento, para que a gente viva o Teu Evangelho de graça, de amor e de justiça. Em nome de Jesus. Amém.